Depois de Boa assim. noite. Para mim é muito legal poder ter essa horinha, né? Ah, e pra gente também. Eu vi que a Então, Regina velho. entrou, a Regina Estela entrou, ela que me deu essa blusinha. Eu uso desde a viagem de Ladakh que ela me deu pra me esquentar. Tem até uma Aqui, ó, tem até o. dedicatória. Ó, com dedicatória e tudo. Então, velho, uma das coisas que eu comento no Guidão da Liberdade também é isso, né? É esse negócio do novo. Que nem você ficou uns 2 anos, velho. Realmente, depois de um tempo, tudo aquilo que você vai fazendo acaba que não tem novo mais. Porque todo dia é diferente. Então, o diferente de todo dia Se torna normal. é a rotina. Por isso que é meio louco esse negócio. Por isso que até a última live que a gente fez, até comentei esse negócio. Se você passar a vida toda viajando de bicicleta, é um troço estranho. Porque acaba que tem rotina. Então, quer dizer, que nem você falou, pô, que legal, você viu no motorhome e tudo mais. Ah, bom, mas lembra antigamente que você tinha aqueles computador meio velho lá, você tinha que passar o ScanDisk para procurar erro do sistema? Exatamente. Seja qual for que você escolha viver, você tem que passar o ScanDisk para ver se o teu sistema não está dando erro, a mesma coisa. Porque se você vai para uma viagem longa, que nem que você fez, né? O que acontece? Se os teus problemas não vão dentro da bagagem, vai tudo dentro do alforje. É o mesmo cara que está lá. Então, você vai ter que enfrentar esse tipo de coisa, assim como você vai ter que enfrentar as coisas parecerem sempre iguais, né? Eu acredito que para isso não tem muita fuga. Perguntaram aí quanto tempo que a gente está na estrada, né? O Olinto, ele fez a volta ao mundo de bicicleta, então, de 1993 a 1996. Esse é até um outro tema que a gente pretende fazer numa live, como que era viajar antes de ter internet, né? Viajar pelo mundo antes de bicicleta. Pelo menos naquela época a Terra ainda era redonda, né? Hoje o pessoal tem dúvida e tal. Era fácil, era só dar a volta, né? Bom, mas então depois disso ele passou a morar num motorhome. Ele escreveu um livro então sobre a volta ao mundo e passou a morar num motorhome para fazer um trabalho de divulgação do cicloturismo. Então isso foi em 98, né, Olinto? Que você começou a morar num motorhome e continuou viajando de bicicleta. Em 2007 a gente se conheceu e eu passei a morar com ele no motorhome. Então desde 2007 a gente está junto. Então, e o motorhome, quando eu terminei a volta ao mundo, era justamente essa sensação se eu ficasse parado numa casa, eu ia ter um falecimento ali, né? Porque o que acontece? Eu faleci, cara. Não, mas calma, que você é novo, você é jovem, você tá cuidando de uma vida, não pode falar. Os primeiros meses, depois eu renasci, graças a Deus, melhor. Mas a hora que eu cheguei em casa, os primeiros 3 meses, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Foi muito difícil. Então, isso aí ninguém vai deixar de enfrentar, cara. Assim, eu enfrentei de uma certa forma, talvez um pouco diferente, porque eu cheguei com 30 anos de idade e com R$ 1.000 no bolso, né? Então, eu tinha um puta problema para resolver, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que se eu decidisse que eu ia ficar sedentário, pronto, eu já não ia ver meus amigos que estavam espalhados pelo mundo. Então já foi uma tentativa de continuar isso. E assim, o próprio sentido de casa perdeu. Porque, claro, eu cheguei depois de 3 anos e meio e eu queria ficar um pouco parado. Eu fiquei 1 ano para escrever o Guidão da Liberdade. Parado, mas eu Você escreveu depois, né? Eu aprendi a mexer no computador. Quando eu saí do Brasil, não tinha computador no Brasil. Quem tinha computador, os advogados mais ferrados de Curitiba, eles tinham um CP500. Com aquele foco de molengo. Isso é o que mais me encanta da sua viagem, viagens antigas, sem dúvidas, né? O fato de não ter internet na época, de não ter comunicação, não tinha nada disso, né? Então, era uma viagem de muita introspecção, era realmente uma viagem de entrega para o mundo, assim. Você foi embora, você deixou suas raízes aqui. Não dá para falar por Skype, não dá para postar, você não vai ter contato com ninguém, além das pessoas que se encontram no caminho. Isso não dá mais para a gente viver.
Então eu acho fascinante quando eu pego o seu livro na mão e vejo fotos preto e branco, fotos antigas. Isso é incrível, cara. Então, mas isso daí ajudava numa coisa interessante, cara, que é o seguinte: se você está numa viagem de introspecção, inclusive, em que você quer aprender, quer viver novas coisas, o que acontece? Quanto mais você ficar conectado com as pessoas que você deixou na tua casa, no Brasil, na tua cultura, tua família, teus amigos, menos você vai viver aquilo lá. Exatamente. É uma questão de tempo. Se você está aqui no celular, você não está aqui fora. E se você tem condição de repente, falar sobre uma coisa afetivamente interessante, você não tem que trocar energia ali, você vai trocar energia com o teu amigo que você deixou lá, que é justamente as pessoas que você queria ver coisas diferentes. Então, essa obrigatoriedade era uma carga muito pesada, mas ela ajudava a quebrar. Entendeu? Daqui a pouco eu estava lá no Oriente Médio, lá na Índia, numa cultura que eu nunca vi na vida, que, se você quiser saber alguma coisa da Índia, você tinha que procurar na Barça. Ia ter 3 fotografias. Né? Então, incrível. E você tinha que se relacionar lá. Então, o que acontecia? Fica mais fácil de você se desligar daqui. E você sabe que para voar você tem que tirar o pé do chão. Se você fica com o pé no chão, você nunca voa. E isso torna uma viagem desse tipo muito mais difícil hoje em dia, né? Sim. Inclusive tem uma outra questão que eu acho que é... Assim, a gente enfrenta, né, nesse mundo moderno, que é o seguinte: muitas vezes a gente quer operar mudanças na nossa vida, mas como a gente vive no meio de um grupo, né, de pessoas, essas pessoas já têm uma imagem do que nós somos. E nós temos uma imagem do que nós somos. Para a gente operar a mudança e ser diferente daquilo que a gente ser aquilo que a gente quer ser, você tem que ter muito mais energia, você tem que, de certa forma, quebrar com todo esse exoesqueleto que está ao seu redor e nascer uma nova pessoa. Eu mesmo, assim, eu não fiz uma grande viagem e voltei. Eu passei a morar no motorhome desde 2007 e moro no motorhome. Então, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu não fiz essa volta ao mundo ou uma volta na América Latina e voltei, eu não parei de viajar, eu comecei e não terminei, vamos dizer assim, né? E espero não ter que chegar nesse... não vai ter esse problema, fim, né? De que chega, mas né? Tá sempre viajando. Acontece o que beleza! Eu tenho super pouco contato com as pessoas da minha infância, com as pessoas da escola, né? Hoje, através desses grupos que tem de WhatsApp, de Facebook, você acaba conversando uma outra vez com as pessoas que fizeram parte da tua infância. Mas para mim, quando eu me coloco naquele tempo, eu ainda sou aquela pessoa. Então, eu tenho que me desfazer daquilo para assumir quem eu sou hoje, né? E o legal é que cada vez que eu reencontro com essas pessoas fisicamente, assim, que eu já tive encontro pessoal da escola e tal, aí que eu percebo o quanto que eu mudei. Porque eles não me reconhecem mais. Teve colegas que me falam: nossa, quando você tinha 18 anos, agora que você tem 40, parece que você está muito mais nova. Com certeza. Eu era outra pessoa, eu era muito mais fechada, introvertida, tinha os meus problemas, preconceitos e tudo mais, e hoje eu sou diferente. Então, eu acho que esse afastamento faz parte de você conseguir operar mudanças reais em você. Tem que passar por esse afastamento, infelizmente, para você poder de verdade ser diferente, né? Falar sobre tudo isso reforça as coisas que a gente viveu na viagem, né? Para mim, que estou há 4 anos, né, de volta e estou na cidade, é cada vez mais inspiração. É estranho, porque quando você calcula o tempo que você viajou, o que você viveu naquele tempo, e aí você vê 4 anos passar rapidinho assim na cidade. Eu sinto estranho, não sei quanto a você. É bem estranho. Nossa, é isso, Olinto. Eu falo que a viagem, eu fiquei 2 anos e 8 meses, parece que foram 10 anos da minha vida. Pois é. De tão intenso que eram os dias, né? Cada dia valia por 10, assim, porque a gente realmente consegue ficar presente, né? A gente não está desesperado pela sexta-feira. Acontecem coisas. E não é nada... Não tem como você planejar muito bem, quase nada é planejável. Então, isso
você passa a ter noção da vida. Você tem noção de cada segundo que passa lá. Sim. E essa questão da ansiedade também, né? Os dias a gente não está tão preocupado que acabe logo aquela semana para que a gente descanse. Todo dia é um dia de viver, né? E a gente na cidade, na vida normal que a gente leva, é tão difícil controlar essa ansiedade, né? É verdade. Porque assim, eu também vejo essa questão de você se entregar mais para o momento que está viajando. Porque como você já tem essa certa consciência de que cada dia é diferente do outro, você não fica ansioso pelo que está por vir. E quando você está numa cidade e que eventualmente tem essa rotina, que mais ou menos você já sabe que essa vai acontecer não sei o quê, aí você tem muito mais ansiedade de se por vir, né? Na viagem de bicicleta, por mais que você tenha menos certezas, você fica com menos ansiedade. Então, o Bike Tour Brasil falou do tempo natural na viagem. Então, a velocidade na viagem de bicicleta, ela continua sendo natural, que é aquela que você tinha quando você caminhava desde a Idade Média, antes, né? Desde sempre. Conseguir a cavalo, né? Não é muito diferente, continua sendo natural. Mas mais que o tempo natural, é você fazendo coisas novas. Tem gente que fala, né? Tem médico que fala que é importante você fazer coisas diferentes para você evitar o Alzheimer, né? Então você vai explicar diferente, porque as coisas são diferentes. Atualmente vai ter que trabalhar toda vez. Se você vai sempre num lugar, o que acontece? Tudo aquilo é automatizado. E aí, por isso que passa rápido, afinal de contas. E parece que nada aconteceu. Então, quando você está na viagem de bicicleta, não indo para o mesmo lugar, mas indo para novos lugares, que nem você fez, e você vai, faz uma volta, depois de muitos anos você chega no lugar que você saiu, tudo é novo. Então, isso é bem interessante. Mas eu pensei muito nisso que você acabou de falar, né? Sobre essas mudanças de vida e acho que, assim, eu pensei, o Olinto, ele mudou desde que ele está lá, recém-formados, né, trabalhando como advogado, viu a barriga crescer, falou, preciso pedalar e de repente deu uma volta ao mundo, né? Então, eu nem sei, o Olinto ele teve uma mudança, mas já foi há tanto tempo, né, que acho que esse estilo de vida dele, ele não foi uma grande mudança, já vem acompanhando ele há muitos anos, né? 20 e tantos anos, né? Eu tô trabalhando os problemas que essas mudanças dão. Eu já estou na segunda fase, que nem eu falei para você. Quando passa a ser rotina, tudo diferente, né? Isso eu analiso até lá no Guidão da Liberdade. Então, eu até queria fazer essa pergunta para vocês dois, né? Mas tem que ser separado um do outro. Na prática, trajetória. Eu acho que a Rafa que vai dar a melhor dica, tá? Na verdade, porque é mais atual. Quando eu comecei a Volta ao Mundo, um jovem advogado ganhava cerca de $300, tá? O salário mínimo na época era $60, tá? A gente está falando de antes do Plano Real. Então, há um tempo atrás, o salário mínimo era $300 no Brasil. Eu saí com $4.500 no bolso, aqui assim nas costas. E a volta ao mundo inteiro custou $10 mil naquela época. Você tem inflação de mais de 20 anos aí, tá? Vai ser mais. Eu até tentei fazer essa conta para entender quanto que você gastou se formos pensar em tempos atuais, mas eu não consegui. Mas eu imagino que seja pouco. Não, é mais ou menos $150 ordinários todos os meses. Cada mês, né? Cada mês, de gasto ordinário. Toda vez que você vai pegar um avião, vai para a Europa, teu gasto, a média sobe. Então, vai dar uns $300 no total. Você tem visto, você tem um monte de coisa que você gasta manutenção da bicicleta, que é muito tempo. Eu praticamente nunca fiquei num hotel. Então, eu sempre ficava acampando, eu mesmo fazia comida. Bom, eu tinha uma vida super espartana. E aí que tá. Rico não é o cara que tem muito, é o cara que precisa pouco. Você sabe disso. Isso. Então, isso que é sabedoria, né, cara? Agora, cada um vai viver do jeito que quiser. Aí, se você precisar mais, o que acontece? Você vai ter que
ter mais dinheiro. Dinheiro o que que é? No fundo, é o tempo da tua vida. Você vai vender a tua vida, né? Ou você vai trabalhar, ou você vai criar, ou você vai fazer, ou você vai estudar, alguma coisa, é o tempo da tua vida ali. Então, se você precisa de mais, você vai perder mais tempo com isso. Bom, eu continuei vivendo dessa forma, sempre com muito pouco, mas eu nunca deixei de fazer coisas grandes, coisas legais. Esse projeto nosso, a gente faz guias, tem guia para atravessar o país todo. O Estado brasileiro nunca fez isso, nunca teve dinheiro, nem poder, nunca fez isso. A gente mapeou dentro do Brasil 7.000 quilômetros para as pessoas viajarem pelo Brasil. Sem nada, claro que tem ajuda de um monte de gente, super gente boa que nos abraça, que compra os guias e tudo mais, né? Mas estou dizendo assim, não tem ajuda de governo, não teve ajuda de Estado, não teve nada. Mesmo durante os mapeamentos, tudo, a gente faz tudo independente, né? Então, quer dizer, mesmo com pouco, você pode fazer grandes coisas, desde que aquilo seja o que você quer fazer. Aquilo assim, quando eu cheguei no Brasil, eu queria divulgar o cicloturismo no Brasil. Então, quer dizer, era a minha missão, e eu tinha que fazer isso aí. E eu abracei esse troço. Agora, mais praticamente, eu acho que é a história da Rafa. Então, eu tinha 2 empregos, né, lá em São Paulo. Bom, eu venho de uma família de professores, então eu, de verdade, nunca passei necessidade na vida. Eu estudava numa escola que meus pais eram professores, então era uma escola particular. Eu tinha comida, assim, sempre fui bem tratada na minha casa. Uma família de classe média, os pais professores de colégio, assim, ginásio, né? E, bom, aí me formei em arquitetura. Meu pai, eu fiz a faculdade que não era paga, mas eu tive que morar em outra cidade, então meu pai me sustentou para fazer a faculdade. Então, eu sou uma pessoa que tive privilégios, né? Enfim, me tornar uma arquiteta. E aí, me formei, fui trabalhar e tinha meu salário de arquiteta que não são 6 salários mínimos, que era o salário básico de arquiteta. Com isso daí, eu consegui construir meu patrimônio. Quando eu conheci o Olinto, porque eu já era uma pessoa econômica, então eu pegava aquele dinheiro... mais que bom que eu. O famoso mão de vaca, né? Eu não conseguia gastar. Então eu sempre guardei dinheiro. O que era achou a pessoa certa. Mesmo quando eu morava sozinha, eu só pagava as contas e o resto sobrava. Aí, então, uma vez por ano eu tinha férias de 1 mês, trabalhava 11 meses, tinha 1 mês de férias, eu sempre viajava nas férias. E aí, eu trabalhei por 10 anos como arquiteta, então quando eu conheci o Olinto, eu tinha o meu apartamento e tinha o meu carro. Aí eu vendi o carro, botei o dinheiro na poupança e aluguei o apartamento. Então, esse patrimônio eu usei para me dar uma base, vamos dizer assim, para tirar essa ansiedade, que eu acho que assim, toda pessoa que vai começar a viajar, ou então quando ela volta descapitalizada, ela sente essa ansiedade de estar descalço, de não ter esse suporte financeiro. Eu tinha esse suporte do patrimônio que eu construí em 10 anos. E eu gosto muito de falar o seguinte, tem muitas pessoas que com 10 anos de formado, o que ele faz com o patrimônio dele? Ele vai lá e faz outro boleto lá para comprar uma casa maior e para comprar um carro mais caro. Faz um empréstimo, né, para comprar uma casa mais cara e um carro mais caro e ficar pagando mais seguro e pagar um condomínio mais alto. Eu não, o que eu fiz? Eu vendi o carro e aluguei o apartamento e essa minha força de trabalho, então, que era o meu dinheiro, que é o que o Olinto falou, né? O dinheiro que você tem é o trabalho, é a sua energia vital que você colocou ali, eu usei para viver uma vida mais livre, né? E também baseado nessa simplicidade. Enfim, hoje, esse patrimônio meu, eu não tive que mexer nele. A gente, graças a Deus, e há tanto cicloturista que compra livro para viajar, e assim, ao fato da gente morar no motorhome e ter uma vida simples de verdade, esse meu patrimônio ainda está lá. Eu não precisei gastar ele para poder fazer esse projeto, né? Mas acho que a mensagem principal, além dessa do homem rico é o que gasta menos, a outra mensagem é o que precisa de menos. A outra mensagem que eu queria passar é essa, que a gente eventualmente precisa dedicar uma parte da nossa vida para construir alguma coisa. Que dê um embasamento, que tire essa ansiedade, mas
que a gente entenda o ponto aonde esse patrimônio começa a trabalhar ao nosso favor. Exato. E não ficar escravo dele e fazer mais gastar mais dinheiro para ter uma coisa mais cara e não sair disso, né? Eu acho que esse aqui é Só para complementar, o grande problema. assim, que eu queria comentar o seguinte, o que acontece? Se a Rafa quisesse, com o aluguel de São Paulo, dá para fazer muita coisa de motorhome. Por quê? Porque é um absurdo de discrepância nesse país. Sim, entre o que se gasta num aluguel aqui e o que se gasta morando no motorhome. Exatamente. Agora, é fundamental uma inversão, que você troque valores. Então, quer dizer, se eu gostasse de sair embalada, não ia dar. Entendeu? Agora, ao contrário, tudo que a gente faz são coisas orgânicas. Tipo assim, a gente gosta de remar em caiaque, de caminhar, de escalar, de andar de bicicleta, acampar. Tudo isso não gasta dinheiro. Então, quer dizer, você vai fazer esses troços, você vai usar o teu tempo, você não vai ficar olhando para cima pensando em como gastar dinheiro, né? Você vai no shopping center e não tem o que fazer, é só gastar. O troço foi feito para isso. Eu gosto de um shopping. Tudo bem, cara, não tem problema. Vai trabalhar, fique à vontade. Exatamente. Você vai gastar. Agora, se você vai para a natureza, você não tem nem cheiro de comida para você querer comer, para você querer fazer um... Então, as tentações são menores, né? Muito mais econômica. Aí tende para o equilíbrio toda essa relação. É isso. Sim, muito legal. E é muito bom ver vocês falando isso, porque a gente está em fases diferentes, né? De idade mesmo, eu tô com 31, 32. Para mim, preferia estar na sua fase, mas assim, olha só, é muito bom ver enquanto vocês são milionários, né? Nesse sentido de vida. E é muito legal, porque a minha história, você falou, cheguei com 30 anos de idade e tinha R$1.000 no banco. Eu cheguei também com 28 anos, quase 29, ou quase 28, não lembro agora. E também, eu cheguei com um pouquinho a grana e comecei tudo do zero, sabe? E passei uns puta de uns perrengues esses últimos anos. Fui morar em Florianópolis, vendi brigadeiro na rua, lanche natural na praia para sobreviver. E isso faz com que a gente valorize muito mais cada centavo que a gente tem. E é um processo que é lento. Né? Aí lancei o livro, 2 anos depois lancei o livro, e hoje comprei uma Kombi. Cara, tem uma Kombi, tem uma caminha, tem uma geladeira na Kombi, tem uma motorhome já, cara. Pode chamar de motorhome. Eu tenho meu motorhome, eu nem acredito nisso, de repente consegui. Então, cara, como é um trabalho que exige um esforço para a gente conseguir esse patrimônio, né, que a Rafa está falando, que você está falando dessa base, e que eu imagino que para você também não foi fácil. Eu penso, o Olinto, ele chegou também sem grana, foi morar no motorhome depois de alguns anos, e isso também não deve ter caído de mão beijada, não sei como foi, mas ele teve que... O motorhome não é uma coisa tão barata, né? Então, velho, agora tem uma coisa que é bem séria nisso, que é assim... quando eu cheguei, eu tinha uma visão muito esquisita do mundo. Muito especial, muito própria. Ninguém... Ainda mais naquela época, né, cara? Exatamente. Aí o que acontece? Que louco, né? Isso. Não é só a visão. É aquilo que eu acreditava. Eu vi o mundo de uma forma diferente. Aí, o que eu posso passar de dica para quem chega é bem isso, cara. O mundo que a gente vê é mais real do que o que todo mundo conhece. Não quero dizer que sou mais que ninguém, só que eu vi. Eu sei o tamanho que tem a Torre Eiffel, e sei o tamanho que tem as pirâmides do Egito, a altura que tem o Taj Mahal. E a distância de um pro outro. E a distância também, exatamente, pedalando. Então, quer dizer, a tua visão é muito específica e é bem real. Aí ele fala para você, o negócio é só se você fizer assado, só se você fizer desse jeito. Não, cara, tem um monte de jeito de fazer as coisas. E tem o teu próprio jeito. E aí, você tem que fazer ele vingar. É mais ou menos isso. E isso, para mim, que era a grande dificuldade. Porque, que é mais difícil, você sabe disso, mais difícil que andar... quantos mil quilômetros de bicicleta você fez? 25 mil quilômetros. Quer dizer, você não tem medo nenhum de dificuldade. Nem de frio, nem de calor, nem de tempo, nem de esforço. Agora, a tua mente é que é o pior. Para você... Isso que eu vi é verdade? Ou eu estou numa alucinação? Eu estou dentro do Matrix, está todo mundo dormindo aqui e tal, né? Isso que foi difícil. Agora, ter você para conversar já é muito mais divertido, né, velho? Então, outra coisa que eu gostaria de comentar com relação ainda a esse último tema que a gente estava falando, do financeiro,
que essa vida simples, na verdade, e assim, o fato da gente se colocar em situação, como ele falou, de frio, de calor, ou ter que pedalar a longa distância, isso daí vai fazendo, primeiro, com que a gente valorize, então, quando a gente está num lugar confortável, que está quentinho, que a gente tem um prato de comida, por mais simples que seja, você passa a dar valor para isso. E mais que isso, quando você vive de forma simples, as coisas começam a sobrar. E aí, mesmo que você tenha pouco dinheiro, você vive num mundo de abundância. Nossa! Ao contrário, se você gasta demais, por mais dinheiro que você tenha, você vive no mundo da escassez, porque nunca é suficiente. Nunca. Não paga tudo e é o sentimento de escassez, né? É muito louco. É muito louco. O medo da escassez. O medo da escassez, então a pessoa começa a querer se proteger, ela não consegue ter solidariedade, né? Ela não consegue ter solidariedade porque ela pensa só quando vai faltar para ela. Ao contrário, se você está acostumado que sempre tem para você, mesmo que aquele dia que você não tem, você tem certeza que vai aparecer, né? Na viagem de bicicleta, muitas vezes acontece isso. A gente, nossa, onde que será que a gente vai dormir, né? Será que eu vou conseguir água? E aí, de repente, aparece a solução. Então você passa a ter certeza que as coisas vão, muito grande. Que as coisas vão se resolver para você. Então você passa a viver nessa abundância, não ter medo de perder as coisas, não fica com essa mesquinharia que infelizmente é meio natural, assim, que as pessoas tenham, né? Sim, e acho que não tem momento mais oportuno para a gente falar sobre isso do que agora, né? Porque essa pandemia, essa coisa incrível, é incrível no sentido de, é óbvio que é muito difícil, com total respeito a todas as pessoas que estão sofrendo com tudo isso, né? Mais diretamente mesmo, mas todo mundo está sofrendo com essa clausura obrigatória, e isso está fazendo a gente repensar, está fazendo a gente observar, o que é esse negócio de essencial? A gente está começando a ver no comércio o que é essencial, e muita gente está querendo ir embora dessa vida louca. Inclusive a gente aqui em São Paulo está, né, querendo sair daqui e ter uma vida mais simples, mais barata, para conseguir viver isso, né? Para conseguir explorar mais esse sentimento tão maravilhoso que é o sentimento da confiança no amanhã. A abundância de que não vai faltar nada, porque realmente aqui na cidade, nessa nossa vida, é muito difícil você estar numa segunda-feira às 14h, deitado na rede, tranquilo, né? Eu não estou falando que vocês não trabalhem, que vocês não tenham coisas para fazer, que vocês fiquem numa segunda-feira sempre deitados sem fazer nada. Inclusive, eu penso muito no tanto de trabalho que vocês têm. Isso é uma coisa que é legal também, né? Vocês têm uma vida super simples, vocês têm um custo de vida baixo, vocês têm essa abundância toda, mas é só olhar para o tanto de guia que vocês escreveram já, é só olhar para os vídeos que vocês estão fazendo. Cara, eu pego os primeiros vídeos que vocês fizeram, não lembro agora quais foram, 7 passos. E comparo com os 7 passos, e comparo com a produção, né, dos vídeos de hoje. Cara, é absurdo tanto que vocês estudaram para isso. Eu imagino vocês nesse motorhome trabalhando, estudando. O site de vocês, cara, eu acho que foram vocês também que fizeram. É uma coisa impecável. Então, a gente acredita muito nisso também, sabe? A nossa economia também está baseada nisso, na gente fazer as nossas próprias coisas. É invejável, Você vai se ficando... Eu tenho um pouco essa coisa de nascença, eu acho, né? De fazer as coisas. Isso, né? É muito legal. Eu fazia boneca quando eu era criança. Eu sempre fiz coisa, né? Trabalho manual, principalmente. E aí você vai ficando meio tarado. Então hoje até o pão eu faço aqui. Eu faço o site. O pão é a Rafa que faz. Oi? Você é fuçada. Aí que tá. O gosto de fazer as coisas, de você ver uma coisa que você criou, é muito grande para mim. E eu acho que eu vou lançar esse desafio aqui. Quem ainda não... Porque na quarentena todo mundo meio que tá se metendo na cozinha, né? A gente tá vendo aí o pessoal postando foto de comida e tal. Mas quem ainda não
foi para essa coisa de fazer, experimente construir coisas. Se você não gosta mesmo de cozinha, vai costurar, fazer um bordado, não sei, uma pintura, qualquer coisa que você faça com as mãos e depois no final você vai ter o produto daquela sua criação. Nossa. Isso daí é muito fantástico. É muito é bom, viciante. né? Aí depois você olha e fala, não, isso eu não vou comprar, eu vou fazer. Maravilha, maravilha de inspiração. Eu confesso que eu sou meio preguiçoso, às vezes, para resolver problemas. Eu confesso que às vezes eu tenho uma preguiça e eu acho incrível quando você faz. Outro dia eu tive que trocar o sifão da pia, eu falei, cara, eu troquei. Que massa! É isso aí que eu tô falando. A sensação que dá a satisfação disso é incrível. E agora imagino fazer um site, fazer um motorhome. Eu vi a produção de vocês lá em Itu, não lembro, né? Que vocês ficaram lá. Cara, é muito gratificante, né? Então... e assim, ao mesmo tempo, se eu preciso fazer uma manutenção aqui no motorhome, eu sei cada coisa onde que tá. Então, eu não Rafa, eu não dependo de gastar dinheiro chamando alguém ou levando o motorhome em algum lugar. Eventualmente eu tenho que levar porque eu não tenho ferramenta. Mas normalmente, assim, a parte da casa mesmo, a gente que resolve tudo. O motor, às vezes, o Olinto se mete lá, mas esse aqui é caminhão um pouquinho mais pesado, tem que ter uma ferramenta boa mesmo, aí não dá, né? Tá. Isso é muito interessante também, quando você tem uma vida mais simples, em que você não tem tanto gasto, porque você consegue ter mais tempo para, por exemplo, fazer o site. Então, eu vou fazer o site. Eu não sei fazer, tá, mas eu tenho tempo para pesquisar, para estudar, vou fazer. Tá, agora eu vou fazer a diagramação do meu livro, porque a gente vai aprender a fazer. Eu vou fazer a edição dos nossos vídeos, eu vou pesquisar, vou fazer. E tudo que eu penso no tanto de tempo que vocês já se permitiram ter para aprender tanta coisa, para produzir tanta coisa, para ficar lá os 6 meses em Itu construindo motorhome, sabe? E coisa que quanto mais compromisso a gente tem, mais conta a gente tem para pagar, mais cara é a nossa vida, é óbvio que a gente vai trabalhar mais para pagar pessoas para fazerem para a gente, e a gente vai pagar 15 vezes mais, e é uma vida que não é sustentável, né? E a gente acaba que não consegue curtir aquilo tudo que a gente pagou, né? Então, cada vez faz mais sentido para mim, por ter vivido o que eu vivi depois da viagem, por ter conseguido ver a diferença, né, da minha vida em cima de uma bicicleta, em que eu só precisava lavar roupa, comer e sorrir para as pessoas, sobreviver. Né? Com uma vida em que eu tenho esse monte de preocupação. Então, é nítido para mim, faz cada vez mais sentido caminhar para isso que vocês vivem e que é tão maravilhoso para todos nós. Assim, é muito bom ver que é próspero, é muito bom ver e conversar aqui com vocês e entender que vocês sentem essa abundância, que vocês sentem essa confiança, essa tranquilidade, que vocês têm esse tempo para trabalhar em paz, né? Isso é incrível. Então, isso é muito legal. Eu acho assim, eu não queria também passar essa imagem de desmerecer os profissionais, né? Eu acho que, por exemplo, o motorhome a gente construiu na Itu Trailer. A Itu Trailer é uma empresa especializada em construir motorhome. A gente foi lá e aprendeu com eles, né? Tudo que a gente tinha dúvida, a gente ia lá e perguntava. Bom, eu sou arquiteta, eu projetei o espaço do meu motorhome. Então, quer dizer, eventualmente, se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria que pedir ou contratar a ajuda de alguém. Felizmente, a gente tem muitos amigos ao nosso redor e vira e mexe a gente, né, faz umas consultorias. Então, ontem acabei de conversar com o Thiago Fantinatti sobre umas coisas que a gente queria fazer e ele me ajudou, o André dos Pedarilhos. Então, quer dizer, cada coisa que a gente vai fazer, a gente busca esse apoio também profissional de pessoas que sabem. Se a gente tem o contato, que a gente pode contar com o apoio, eles nos apoiam. Se eu não,
nossa revisora de texto, a gente contrata uma pessoa para revisar, né? A Lara, que é nossa amiga. E, enfim, eu acho que assim, é muito importante o papel dos profissionais, das coisas, mas a gente tem que ter autonomia para poder viver nesse mundo da abundância, né? Sim, pra nós é essencial. Sozinho a gente não consegue sobreviver também. Para você aprender, você tem que ter alguém que te ensine, ou algum texto que alguém escreveu para que você leia e aprenda, claro. Tutorial, alguma coisa. Exatamente. Deixa eu fazer um comentário aqui, de novo lá no final da viagem, né? E tem um pouco a ver com esse negócio que está falando, né? Que é um pouco de dificuldade e tudo mais. Olha só, quando eu cheguei da volta ao mundo, não tinha internet ainda, né? Então, uma pessoa que conhecesse 34 países não era comum. E tudo isso era considerado uma ultra aventura. Velho, quando eu saí da volta ao mundo, eu ia ficar 1 ano viajando pela Europa de bicicleta. Pois isso foi pautado num jornal de nível nacional, televisivo. Entendeu? A Maria Gabriela falou, um advogado, bababá, foi de bicicleta, ia ficar 1 ano pela Europa. Só para você ter uma ideia, né? Então, quer dizer, era quando eu vou... comum, você era louco, você estava direto pro hospício, hora de chegar. Então, mas olha só que interessante a coisa. Quando eu cheguei da volta ao mundo, eu já tinha feito um monte de coisa, né? Mas se eu inventasse uma história para procurar patrocinador, alguma coisa, que eu ia para a Antártida lá de bicicleta, ou alguma outra coisa, isso ia ser uma baita aventura. Todo mundo ia pagar um pau para isso, entendeu? Agora, para mim isso era uma aventura. Quando eu cheguei no Brasil, eu sentia que o brasileiro podia aproveitar tudo que é o cicloturismo. Um troço bacana, barato, tudo esses troços que eu não vou ficar falando porque você já sabe, né? E a maior parte das pessoas aqui também já sabe. Então o que acontece? Eu queria divulgar essas ideias do Brasil. E isso era uma aventura maior para mim do que viajar de bicicleta. Por quê? Porque eu sabia que para passar uma ideia eu tinha que tentar escrever um livro, que é o livro que passa a ideia. Só que eu nunca fui bom para escrever, nunca fui bom nisso, nunca quis escrever. Porque eu não gostava, minha letra é super feia, tinha um monte de erro de português. E era na mão, não tinha... Não, tinha computador. Eu que não sabia, porque quando eu saí do Brasil não tinha, quando eu voltei já tinha. Então, quer dizer, eu fiquei 1 ano para aprender isso tudo. Isso era uma grande aventura. Para mim, era um desafio para mim. Isso que é importante. Não adianta eu fazer um novo desafio que as pessoas paguem pau. Se eu não enfrentar o meu desafio, eu não ando no meu caminho de desenvolvimento, que é fazer aquilo que eu devo fazer, que o universo espera de mim, que era para eu fazer naquela hora. Então, quando você está fazendo o que é para você fazer, velho, você fica forte. Velho, as coisas acontecem, os troços vão acontecendo, nem é tão difícil. E agora, com o canal do YouTube, a gente tenta passar em forma de vídeo isso. Óbvio que eu melhorei pra caramba do que eu escrevia para hoje, né? Então, o que acontece? Você está gostando dos vídeos, porque a gente está estudando formas, melhorando técnicas, para passar essas coisas em imagens, que as pessoas leem pouco. Nunca leram muito, né? Mas no Brasil, mais ainda. Está passando para mais gente de forma mais rápida. Então, a gente trabalha para burro, muito mais que se eu trabalhasse como advogado. Eu imagino. A diferença é para que você trabalha. Então, a gente acorda de manhã cedo com vontade de trabalhar. Nossa, eu imagino. Porque não é para ganhar dinheiro. Porque dinheiro é por tesão. É por tesão. A gente não sabe exatamente o que faz com o dinheiro, inclusive, porque... agora que não pode viajar. Agora que não pode viajar, agora... A gente quase não come. Então, a gente está no sul, Urubici, perto da Serra do Rio do Rastro. Aliás, a gente agradece o Dr. Rodrigo e a família dele, porque são pessoas, o pessoal da Serra Sul Ecoturismo arrumou esse lugar aqui, são amigos do pessoal da Serra Sul, acabaram virando nossos amigos, né? Mas a gente está aqui desde fevereiro, era pra gente estar saindo em maio e a gente está aqui ainda. Era para ser um abuso, era para ser um abuso para qualquer pessoa. Mas pro Dr. Rodrigo, ele é muito gente boa, cara. Eu agradeço a Deus por ter posto ele na nossa vida. Porque é possível, cara. Nós estamos no quintal, um quintal bem grande aqui, então dá até pra gente caminhar. Nossa, tá bem bom. Um super lugar, caiu assim.
Que legal. Parece que eu tinha que estar aqui para passar isso tudo, né? É verdade. E assim, um dos estados que mais sobra leite de UTI ainda. Olha a Então, vantagem. aqui a situação ainda está bem tranquila. Na cidade mesmo não tem nenhum caso na cidade não tem nenhum caso. de contaminação e o estado esse está lugar só com é especial. Essa cidade é demais. Nossa, eu adoro. E o estado está só com 20% dos leitos. Então, assim, aqui a gente está bem tranquilo mesmo. E quando a gente busca esse estilo de vida simples, a gente não está falando, como eu já falei, a gente não está falando de viver com pouca grana, a gente está falando de escassez, a gente está falando de precisar de menos, e a gente não está falando de viver sem trabalhar, de barriga pro alto. Não, bem, no meu caso, bem a gente está falando de trabalhar muito, mas é que é diferente a forma como a gente encara o trabalho. A gente está falando de acordar e falar, cara, que massa, hoje eu vou terminar de escrever aquele capítulo do livro que eu vivi, né, sobre aquela parte da minha viagem pela África, ou enfim, isso é um tesão, né? Então a gente está falando de conseguir aí conciliar tudo isso. Só que temos que de concordar aqui que o estilo de vida simples possibilita mais isso, né? Faz com que a gente tenha mais tempo para isso, com que a gente não se preocupe tanto, para que assim a gente consiga trabalhar com esse tesão todo, né? Eu acho que o consumismo, ele dá muita distração para as pessoas, né? As mulheres eram mais vítimas disso, mas hoje os homens também estão bastante vítimas, né? Porque, assim, questão de ir no cabeleireiro, de passar maquiagem, de tal roupa, de ter o corpo X ou Y, isso daí ocupa tanto a mente da pessoa que ela acaba se distraindo para aquilo que é essencial, para coisas internas, que ela poderia crescer internamente, e ela fica só focada se ela tá passando o batom da moda, se ela tá parecendo bonita para os outros, ou para si mesma. Tem muitas pessoas que falam, não, me arrumo para mim, mas eu já tô há bastante tempo nessa postura de tentar me ver bonita naturalmente. Meu cabelo tá ficando branco, tô ficando enrugada, né? Enfim, esse é um exercício que a gente tem que fazer para poder viver mais leve e viver nesse mundo da abundância, porque toda essa preocupação com o invólucro você deixa de lado, você já não tem mais isso para pensar. Você só desgasta tanta energia, né? A gente perde tanta energia numa coisa que... e a sua beleza de verdade tá dentro. Se você não é uma pessoa amável, você pode ser capa de revista, você vai ser feia. Né? Se você não é uma pessoa bonita por dentro, não interessa o que tem por fora. Como é que é? Vocês realmente não gastam para dormir mais? Você nunca mais gastou para dormir? Você não paga camping? Olha. Dá umas dicas para quem quer morar no motorhome. Eu moro no motorhome desde 1998, tá? Tá. A primeira vez que eu fiquei em camping foi o ano passado, né, Rafa? Tá brincando? Te juro que eu fiquei em camping. A gente ficou fazendo o livro, deu apoio, né, da Specialized, né? Então a gente pôde, né? E tô ficando velho e tal também. Se eu ficar guardando dinheiro, daqui a pouco, né? Tem que gastar, né? Não, e não é só por isso. Distribui renda, não é gastar dinheiro, é distribuir renda. A gente ficou em Mucugê, ficou num camping de um cara que ficou nosso amigo, né? Quer dizer, é um cara muito bacana. E a gente gostou de ficar lá, como se estivesse na casa dele. Mas foi a primeira vez que a gente ficou em campo. A gente nunca e onde que vocês ficam? Dá dicas. Então, olha só. Depende muito. Quando a gente está mapeando, assim, onde a gente achar que tá bom. Então, assim, até uns 2 anos, 3 anos atrás, era muito tranquilo de você parar em qualquer lugar mesmo. Os últimos anos aí, a gente teve alguns problemas com barulho. Que, infelizmente, o brasileiro desenvolveu. Rafa, não é qualquer lugar tem essa questão aí de, às vezes, você tá num puta lugar lá, desculpa o palavrão, num lugar super legal, no Mirante e tal, aí dá 10, 11 horas, vai dormir, meia-noite, chega um carro cheio de bêbado com som alto. Sim. Então, esse é o pior que a gente acha, assim. Agora, tirando isso, você pode parar em qualquer lugar. Claro que não agora, cidade por exemplo, grande, vocês né? estão no quintal, rapaz. Estamos no quintal. A gente não para na Praça da Sé, né? Mas, tipo, em São Paulo, quando a gente tem que ficar, tem uma rua em Guarulhos da nossa amiga lá, que tem uma rua sem saída, a gente fica no final da rua. Aí a gente conhece a vizinhança, fala oi para as pessoas e tudo bem, né? Tem um estacionamento lá perto da casa da Rafa, que dá para ficar também, mas da Rafa não, da irmã da Rafa.
Mas é que tá. O nosso carro, ele é totalmente autossuficiente mesmo. Então eu tenho Sim, placa você solar. não precisa de nada. Eu preciso só de água. Uhum. A água tem que pegar, Sim. assim, mais ou menos 4 dias. Não dá para passar muito disso. Ou então tem que racionar. Se eu racionar, posso passar meses. Se eu gastar o que eu gasto na bicicleta, aqui é muito, né? Aí é bastante. Entendi. Mas Tá, é isso que eu queria saber. Se realmente vai em qualquer lugar, quintal, posto de gasolina, rua tranquila, beleza. Beleza. A gente gosta muito de parar na frente do cemitério, porque os vizinhos normalmente não fazem barulho, não reclamam. E assim, quando a gente está em cidade muito pequena, é fatal da gente conversar com alguém e falar, nós vamos parar naquele cantinho, porque às vezes o pessoal estranha, entendeu? Ainda mais que hoje em dia passa umas notícias estranhas na televisão, né? De repente o pessoal começa a imaginar coisas, então é bom sempre a gente se identificar quando você está num lugar que você vê que as pessoas estão assim observando, você já vai lá, conversa, fala de onde você é, o que você está fazendo ali, e beleza, tá em casa. Então, mas é que tá. Se você vai em lugar muito turístico, isso tudo é muito chato, porque tá todo mundo com fominha. Então é complexo isso. Então é que a gente nunca vai para lugar muito turístico, a gente busca lugares interessantes que não são turísticos. Então, a gente está sempre em lugares favoráveis a tudo isso. Legal. Quando você pega o Guia dos Pinhais, por exemplo, só passa em lugar que quase ninguém vai. Então, qualquer uma daquelas cidades é sempre bem-vindo, é tudo tranquilo, tudo muito mais legal. A gente tenta passar isso nos guias, né? Lugares assim especiais. Quando a gente tem que editar, que a gente fica mais tempo com os computadores ligados, aí não dá. Aí a gente tem que parar um tempo em algum lugar mesmo, senão fica muito complicado você arrumar energia elétrica e tal. Mas aí também vai no quintal, vai em algum lugar. Geralmente é no quintal. A gente tem amigos que oferecem, né? O meu irmão ele tem uma casa perto de São Paulo, lá em Joanópolis, por exemplo. Ele tem uma casa lá. A gente não entra na casa. Não entra na casa. Fica tudo fora. Fica no motorhome muito mais prático, muito mais tranquilo pra gente ficar aqui. Nossa, é muito mais prático. Tá tudo fácil. Legal. Tá acostumado com tudo. É o nosso cheiro das coisas, é mais fácil limpar depois. Nossa, não tem comparação. Sensacional. Então, assim, a gente tem essas pessoas, né? Mas vamos dizer que eu acho assim, que quem faz uma viagem, quem mora no motorhome, dificilmente não vai ter pessoas que querem estar perto. Ajudar. Né? Não é só questão de ajudar, porque que nem lá no Irmão do Olinto, ele teve um problema que ele não pôde ficar, ele ficou mais de ano sem poder ir lá. O tempo que a gente ficou lá, a gente cortou a grama, tomava conta da casa para ele. Né? Então, eventualmente, se você não se sente assim, que tem pessoas que querem apoiar o projeto, eles compreendem que a gente está fazendo é legal, e eles, não, vem aqui, que aqui você pode ficar, não sei o que, não sei o que, tipo o próprio Dr. Rodrigo. Mas, se você não tem isso, se você acha que não pode ser assim, você pode oferecer alguma coisa do seu trabalho para as pessoas, né? A gente só tem 30 segundos agora, 25. Bom, então vamos lá, cara. Agradecer o pessoal que chegou, agradecer você. Obrigado. O pessoal muito que obrigado. Perguntou, quiser entrar em contato com a gente lá pelo site, pergunta, se eu não conseguir responder. Bom, é isso aí, velho. Foi eu demais. Agradeço. Obrigada, Foi Beto, muito pelo legal. convite. Foi muito legal. Obrigado por terem aceitado, tá? E obrigada a todos que estão assistindo. A gente espera vocês da próxima aí.